Olá, tudo bem? Condomínios podem contratar serviços de diarista sem carteira assinada? Se uma diarista para limpeza, por exemplo, trabalhar apenas um dia por semana, pode ser contratada por condomínios sem carteira assinada? Se um condomínio contratar sem carteira assinada, corre algum risco? Assista esse vídeo que vamos esclarecer essas dúvidas aqui para você. Eu sou o contador Leonardo Hoffman e estou aqui hoje com a presença da advogada Ana Cristina de Souza Pinto para discutir e esclarecer essas questões, que são dúvidas muito comuns dos síndicos dos condomínios em relação à permissão legal da contratação dos serviços de diarista, por exemplo, para efetuar os serviços de limpeza. Ana, é muito comum, nos condomínios, provavelmente nos condomínios menores, contratar diarista sem assinar a carteira de trabalho. Você recebe muito essas dúvidas, essas perguntas dos seus clientes? Sim, a gente recebe muitas dúvidas a respeito deste assunto lá no escritório, principalmente pelos condomínios pequenos, que têm poucos apartamentos e normalmente querem contratar esse tipo de empregado de forma informalmente, vamos falar melhor. Sim, com certeza. E aí a pergunta que não quer calar. Isso pode, Ana? Não, isso realmente não pode. O condomínio, ele como é representado por um CNPJ, ele vai ser tratado como uma pessoa jurídica, e ele sendo então uma pessoa jurídica, ele precisa de contratar esse diarista através de uma carteira de trabalho assinada. Ou seja, quando ele faz esse tipo de contratação, ele vai ter os três pilares básicos para um vínculo empregatício, que seria o trabalho que é não eventual, mesmo que seja uma vez por semana, a subordinação, ou seja, aquele empregado ele vai receber ordens do síndico ou quem toma a frente ali do condomínio, e a remuneração, o salário. Então esses três pilares eles vão basear esse vínculo empregatício, e aí justamente por isso é proibido. Isso é uma coisa muito, muito grave, e é uma confusão que é uma confusão muito comum, principalmente depois da entrada da lei de empregado doméstico. Já existia essa discussão anteriormente, uma jurisprudência para o empregado doméstico, que até 2 vezes por semana podia ser contratado sem carteira assinada, mas depois que entrou em vigor a lei de empregado doméstico, regulamentando que para o empregado doméstico só pode ser contratado sem carteira assinada até 2 vezes por semana. Parece que isso ressaltou até a dúvida dos condomínios, acreditando que isso se estende ao condomínio. E na verdade não se estende a condomínio, porque a relação de empregado doméstico é uma relação de uma pessoa física com outra pessoa física, limitado às atividades que se enquadram nas permissões de empregado doméstico. Então está certo, no caso de limpeza do condomínio é um item que se enquadraria na questão de empregado doméstico, mas não vale para condomínio, porque em condomínio a relação é de uma pessoa física para uma pessoa jurídica. Então nessa relação não, essa relação tem que ter a carteira assinada, tem que ter o vínculo empregatício quando existirem esses elementos básicos de vínculo empregatício. Independentemente do tamanho do condomínio. Exato. Não é essa regra é para qualquer condomínio, seja grande, seja pequeno, é obrigatória a assinatura da carteira de trabalho para esse diarista. Isso. E quais são os riscos que um condomínio ele estaria correndo se contratar uma diarista sem carteira assinada, por exemplo? Um diarista, uma faxineira, ou qualquer outro profissional que vá regularmente sem carteira assinada. Sim. São vários riscos, mas os principais seriam, o primeiro, um passivo trabalhista que o condomínio está criando ali com aquele diarista, com aquele empregado. Aí no caso, se esse empregado for para a Justiça do Trabalho e requerer, ele vai conseguir criar o vínculo entre ele e esse condomínio, e o condomínio então vai ser obrigado a pagar todas as despesas inerentes a esse empregado que trabalhou durante esse tempo para o condomínio. No caso, são aquelas obrigações de INSS, FGTS, 13º, férias. Então, o condomínio vai ter que pagar toda essa verba retroativa, inclusive com os encargos, porque isso vai ser
esses valores vai sofrer uma atualização, né? Então, realmente, esse seria o primeiro ponto. O segundo ponto é se esse empregado sofreu um acidente de trabalho dentro do condomínio. Então, ele não vai ter aquela cobertura que o INSS garante, e o condomínio, então, vai ter que pagar essa despesa, né, do afastamento desse empregado. E no caso mais grave, se houver morte, por exemplo, o condomínio tem que assumir a despesa dessa pessoa em relação a aqueles outros que têm algum vínculo com esse empregado que veio a falecer, no caso, filhos, família, né? O condomínio tem que assumir a despesa em relação a essas pessoas. Então, realmente, é muito sério, muito grave, e é uma prática que a gente realmente inibe, né, na nossa instrução no escritório, que os condomínios não façam isso, principalmente os condomínios pequenos. Então o risco é um risco elevado. Sim, né? é um risco que não vale a pena. Tem que contratar o funcionário, né? Tem que contratar o funcionário de carteira assinada, pagar tudo que ele tem direito, e o condomínio fica sem nenhum passivo, sem nenhum destes riscos. Né? Esses são os principais riscos, né? Podendo haver alguns outros ainda. Aí você que está nos assistindo vai perguntar: então eu terei que pagar um salário de mais de R$1.000, respeitando o piso da categoria, só para ter uma faxineira uma vez por semana no meu condomínio? Fique ligado aqui no canal, inscreva-se no canal para receber as notificações dos próximos vídeos postados, que no próximo vídeo, dando continuidade a esse assunto, nós vamos responder a essa pergunta. Se você tiver alguma dúvida ou elogio, ou queira contribuir e completar este assunto, posta aqui nos comentários do vídeo. Aproveita e deixa o seu like no vídeo, pois assim você ajuda esse vídeo chegar a outros síndicos para também ficar bem informado sobre esse assunto. Se precisar dos nossos serviços de gestão de condomínio, assessoria jurídica e cobrança, nossos contatos estão na descrição deste vídeo. Obrigado por ficar conosco até o final do vídeo. Um grande abraço e até os próximos vídeos.